Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Como a religião é representada no sistema de classificação bibliográfica à luz do conceito de formação discursiva do filósofo francês Michel Foucault. No programa de hoje eu converso com a bibliotecária Rosana Trivelato. Ela é mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A nossa conversa é sobre classificação bibliográfica e religião. Seja bem-vinda, Rosana. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, Flávia. Agradeço o convite. É bom vir aqui falar do meu trabalho. Bacana. Aqui no Religare você também pode nos acompanhar pelo canal Religare, Conhecimento e Religião, no YouTube. Se inscreva lá, comente os nossos vídeos, compartilhe o Religare com os seus amigos. Rosana, você tem formação na área de Ciência da Informação e nessa pesquisa, nessa dissertação de mestrado, você decidiu trabalhar com classificação sobre religião. Não é? O que te levou a esse tema tão específico, né, no âmbito da sua área? Na verdade, eu trabalhei por 13 anos na instituição católica e trabalhava especificamente na área de teologia. Organizei uma biblioteca teológica beneditina e as questões da teologia ficaram me causaram presentes, né? Causaram inquietação no sentido de que nem todos os conceitos tratados, né, na bibliografia estão presentes, né, nessas classificações que são ditas universais do conhecimento, que tentam representar universalmente o conhecimento. E foi daí então que você decidiu fazer esse trabalho. Agora, antes você puder assim, explicar, né, a questão da pesquisa sobre religião ou em teologia, seria interessante para a gente entender o que é isso, né, o sistema de classificação bibliográfica. É um sistema exclusivo de bibliotecas? Como é isso? Explica para nós. Inicialmente, os sistemas de classificação foram criados com a intenção de ordenar documentos, né? Facilitar. Vamos pensar que antes, sem o advento das tecnologias de computador, como organizar um volume grande de documentos em um espaço que a gente poderia dizer biblioteca, centros de documentação. Sim. Então, para que o usuário desse sistema pudesse ter acesso ao documento sem um intermediário, vamos dizer, o bibliotecário, o profissional que trabalha ir até a estante buscar, né, para ter o livre acesso à estante, foi desenvolvido um sistema de ordenação numérica que, na consulta a um catálogo inicialmente de fichas, o usuário poderia encontrar o livro que queria e ir diretamente à estante, e lá estariam organizados os livros de acordo com o assunto, agrupados por assuntos, né, e assim facilitaria tanto para os bibliotecários, né, a guarda, quanto para os usuários o acesso às estantes. Então, o sistema basicamente é para localizar um documento, uma obra, aquele sistema de números quando a gente vai na biblioteca. Não? Você não sabe por quê. Tá o usuário, enfim. O livro estando no lugar, né, claro. A gente é um material, a gente localiza direitinho. Agora, esse sistema é universal. Um sistema brasileiro, ele se corresponde com o sistema de outros países, por exemplo, ou cada país organiza o seu? Não, na verdade, os sistemas foram inicialmente desenvolvidos por... os dois principais são a classificação decimal, né, que eu disse, principais são mais usados no Brasil, que são a classificação decimal de Dewey e a classificação decimal universal. Dewey criou essa classificação em língua inglesa e essa classificação foi adaptada também, a classificação decimal universal foi adaptada da Dewey, então, ou seja, eles têm as mesmas matrizes do conhecimento, que é baseada na classificação do conhecimento da filosofia, tem bases filosóficas de organização do conhecimento, e as duas têm muitas semelhanças, apesar de que a numeração se difere, porque uma é decimal e a outra tem uma numeração um pouco diferente. Mas, assim, o propósito de uma e de outra, apesar de ter uma aplicação universal para todo conhecimento, né, então, de organizar qualquer documento,
a classificação decimal universal já tinha uma intenção de organizar além de documentos em bibliotecas, né? E esses sistemas de classificação extrapolaram isso. Hoje eles são usados para organizar arquivos em computador, né, como índices. Eles têm vários usos, as classificações, além do próprio âmbito da biblioteca. Por isso eu perguntava se é exclusivamente para a biblioteca, então não. Ele a ideia inicial foi organizar, né, foi de organizar livros em estante, e foi extrapolando para esses outros usos, mas eles são construídos por órgãos que não são no Brasil, né? A CDU é traduzida para o português pelo Instituto Brasileiro de... A CDU significa o que exatamente? Classificação Decimal Universal. Ah, ok, exato. Nossa, que curiosidade que você me mata. Eu olhava aquele CDU e falei assim, o que será isso? Quando a ficha catalográfica lá das teses, né, aparece, sim, CDU, CDD. Esses remetem a esses números, né? Qual sistema que você está usando para classificar, né? Para classificar o livro. É possível identificar qual dos dois é mais utilizado, por exemplo? No Brasil? No Brasil, ambas, né? Mas eu acho que por ser traduzido para o português, muitas bibliotecas optam pela CDU, pela tradução. Entendi. Né? Agora, enfim, como é que fica os temas relacionados à religião? E uma curiosidade também, porque não só em relação à religião, mas qualquer outro tema, os temas vão se ampliando, vão se diversificando. Como é que essa classificação vai acompanhando, né, as mudanças do processo de produção, criação do conhecimento, novos temas? Existem comissões, né, internacionais, eventos internacionais que promovem essa discussão sobre a atualização das classificações. E muitas vezes as bibliotecas não conseguem acompanhar, né, essa questão da evolução das classificações. Por exemplo, a classe de religião, por muito tempo, ela ficou em com uma determinada organização que cabia o cristianismo, né? Então, como religião hegemônica no Ocidente, imagino que tenha exercido muita influência, então, na classificação originária, imagino. Isso, porque os organizadores estão, né, no Ocidente e familiarizados com esse tema. Então, veio de quem elaborou, né, as comissões que elaboraram e criaram esse sistema. Aí claro, os termos, né, da tradição cristã não se aplicam a outras tradições. Hoje a gente tem uma consciência da diversidade religiosa, enfim, muito maior, né, do que antes. Não, com certeza. Mas o que me levou a pesquisar foi essa questão, porque a religião ficou por muito tempo sem atualização. Assim, as atualizações se remetiam ao cristianismo, né, especificamente. E até mesmo a introdução da ciência da religião no âmbito das pesquisas não contempla dentro dessa tabela atual. Né? Ainda não? Não existe, né, na pesquisa a gente, né, também constatou isso, que ela não está inclusa. Você ficou preocupada com a realidade da diversidade religiosa, né, o pluralismo religioso, observou que o sistema de classificação não atende isso. Há um mínimo movimento nessa direção? Bom, do reconhecimento dessa pluralidade dessa classificação. Na classificação? Existe um outro pesquisador no Rio que também pesquisa sobre etnocentrismo e a classificação bibliográfica, e existe um movimento também fora que está questionando essa questão da não neutralidade dos sistemas de classificação, porque era um pressuposto na área, eu sou bibliotecária, né, é um pressuposto na área de biblioteconomia que as classificações eram neutras e universais, que elas abarcavam todo o conhecimento e não tinha juízo, né, de o que entra e o que sai. E essa questão, pouco discutida ainda, tem que ampliar, porque
acontece a naturalização dos discursos de exclusão dentro das próprias bibliotecas, centros de documentação. Se você tem uma classificação que não contempla todos os assuntos, você discursivamente está moldando a sua biblioteca a excluir aqueles assuntos. E os seus leitores também não vão ter o mesmo acesso àqueles livros. Eles vão estar ali no cantinho, você vai arrumar um número para ele ficar, né, escondidinho, não sei, né? Assim, ou eles vão ficar espalhados, por exemplo, que é o caso do candomblé, das culturas afro, que as religiões estão dentro de folclore. Veja bem. Aí, às vezes, você encontra como folclore, às vezes tem uma classe que chama outras religiões, ela também está ali. Então, ela está dispersa dentro dessa estrutura. Claro que hoje, com computador, você pesquisa, né, e tem acesso da mesma forma. Só que você dispersando a informação dentro de uma biblioteca que tem um acervo grande, você dificulta o trabalho do pesquisador. Claro. Né? Bom, no segundo bloco eu quero saber esse viés também Foucaultiano, né, que você usou para a sua pesquisa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a Rosana Trivelato sobre a classificação bibliográfica e religião. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a bibliotecária Rosana Trivelato, ela é mestra em Ciência da Informação pela UFMG. E nós estamos falando no programa de hoje sobre classificação bibliográfica e religião. Você terminou o primeiro bloco, Rosana, falando da sua preocupação, né, o que motivou inclusive a sua pesquisa por religiões que estão mal classificadas, né, considerando que esse sistema repercute muito ainda a visão hegemônica do cristianismo. E o modo como você coloca evidencia, né, o seu marco teórico. Né? Você, leitora de Michel Foucault, para interpretar, né, esses dados, você falava da formação discursiva, né, o conceito de formação discursiva, como é que através dele a gente expressa preconceito, juízos, afinal de contas. Não? Fale um pouquinho para nós desse referencial teórico, como é que ele iluminou aí a sua preocupação. A gente optou, eu e minha orientadora, por usar a análise, né, do discurso, né, e francesa, o Michel Foucault, pela questão que ele trabalha as formações discursivas, e aí a gente considerou essa estrutura, os conceitos da classificação, como formações discursivas, né, e são os discursos dos sistemas que vão organizar a biblioteca. O importante do trabalho do Foucault para a nossa análise é que ele trouxe elementos que puderam evidenciar a descontinuidade do discurso, a quebra do discurso, como que esses discursos foram esmaecidos, para não dizer excluídos, né, de um sistema que pretende organizar que pretende ser neutro, em princípio. Que pretende ser neutro. Mas, né, não é. A gente pode até dizer, pela análise do discurso, que não há como acontecer a neutralidade. Não tem como, mas de evidenciar, com o conceito de Foucault, evidenciar essas questões de exclusão e como que a classificação se posiciona discursivamente dentro das bibliotecas e faz com que as bibliotecas assumam um discurso hegemônico ou não, né? E, nesse caso da religião, privilegiam um discurso centrado no cristianismo, né? Sim. Bom, você, preocupada com isso, foi ouvir diferentes pessoas, né? Você realizou entrevistas e pessoas de distintas tradições religiosas, não é mesmo? Você entrevistou Babalorixá, pessoas ligadas também ao cristianismo, ao mundo espírita. Porque já havia literatura que abordava essa questão
de que, por exemplo, cerca de 80% das classes dentro da religião, nos sistemas de classificação, privilegiam o cristianismo. Então, a gente já ouviu já havia esse relato na literatura. A intenção foi analisar os discursos de especialistas da religião. Para isso, a gente escolheu pessoas que têm um vínculo acadêmico, né, que, no mínimo, tinham cursado mestrado e, preferencialmente, professores, né? Então, para evidenciar esse olhar do especialista frente a essas tabelas. Então, a gente levou uma amostra, porque a tabela é grande, a gente levou uma parte representativa da tabela e pediu para que esses especialistas se vissem representados, né, nessa tabela. Como é que foi a reação dessas pessoas? O Babalorixá, por exemplo. Ele riu a princípio porque, né, não se via. Né? É uma questão assim que causa até constrangimento, né? Para mim, tipo no assim, caso, olha, essa é a classificação da sua área, né? Não se viu. Tanto o espírita também, ele falou assim, nossa, posso fazer um esforço, mas eu não estou aqui, não estou classificado aqui, não existe livro sagrado, não, né, alguns conceitos, né, que estão no cristianismo. Porque... Já o evangélico e o católico, eles se viram com tranquilidade? Sim, na verdade, o evangélico aponta uma questão que ele acha que existe uma diferença entre as religiões presbiterianas e que ele acha que essa divisão não está demarcada dentro, né, que realmente, apesar dessa promoção dessas mudanças que aconteceram nas classificações, porque uma delas promoveu uma mudança grande, tentando descentrar o cristianismo, e puxou para a estrutura geral, né, hierárquica delas outras religiões, mas não privilegiou todas e também ela encurtou o cristianismo e criou umas categorias gerais que tentavam atender todas as religiões. Por exemplo, livro sagrado, Messias, mas Espiritismo tem Messias? Né? Assim, então, essas categorias que teoricamente seriam aptas a todas as religiões, não estão cabendo aí. Então, essa foi a maior crítica nessa mudança que, né, claro, que vai ser difícil privilegiar todas as religiões. Quantas religiões a gente tem? Tão diversificado. Eu estou pensando aqui, até onde chega esse trabalho? Porque uma vez eu fui chamado para prestar uma assessoria e um programa sobre religiões também, numa rede estatal. Enfim, estava na programação fazer um programa sobre o candomblé. Quando nós fomos, então, consultar as pessoas do meio, nós descobrimos que não era possível fazer um programa sobre o candomblé, porque o candomblé, não existe um candomblé, não é apenas, mas muitas variações que as pessoas normalmente chamam de candomblé, mas as pessoas não reconhecem esse termo, de acordo com cada região, com cada nação. E aí, enfim, esse programa se transformou em 5 outros programas. Né? E seguramente nós não conseguimos dar conta da diversidade. Entendo isso, então, na classificação, como pode ser. Não é? Agora, você entrevistou também um cientista da religião. Que considerações fez um cientista da religião frente a essa tabela? Foi bem interessante porque ele tem uma visão geral, né? E aí ele conseguiu evidenciar também essas questões do pluralismo religioso. Né? O padre também apontou né? Acho que as pessoas, no geral, mesmo as que se sentiam contempladas, elas perceberam que só elas estavam contempladas, assim, né? Mas no caso do cientista da religião, ele também não estava contemplado, porque o tema específico, pluralismo religioso, por exemplo, que ele trabalhava, não estava contemplado. Não aparecia. Não aparecia. Então, essa tabela não traz essa questão tão contemporânea, que é a discussão do pluralismo religioso, né? Dos interdiscursos. Ela separa bem as religiões e como é que fala? Favorecem esse discurso. Rosana, pensando assim, que há
uma área de estudos, né, que a gente tem chamado de ciência da religião e teologia, pensando que essa área, enfim, quer se desenvolver, quer se consolidar no país. O que os organismos, como associações científicas da área, mesmo órgãos públicos, o que bibliotecas, o que é possível fazer? Seu trabalho é um trabalho de pesquisa, mas o que é possível fazer, né, do ponto de vista operacional, para atualizar essa tabela? Que movimentação poderia ser feita do ponto de vista político, acadêmico, no âmbito do sistema, né? O que é possível fazer? O propósito da pesquisa foi esse, levantar a questão e para que as pessoas comecem a refletir sobre isso, principalmente os profissionais que lidam com a informação, os bibliotecários, os arquivologistas, os museólogos, para que eles prestem atenção, para que não naturalizem esses discursos hegemônicos, né? E comecem a propor alterações, porque essas classificações elas estão abertas a sugestões, a participação, né? E como que a gente pode resolver isso? Não é um trabalho acadêmico que vai resolver, né? Na verdade, é uma mobilização de um conjunto. Acredito que até as questões do próprio cristianismo não estão totalmente contempladas, né, dentro da classificação. Mesmo a que está lá privilegiada não está totalmente contemplada. Eu acho que a gente tem que fazer esforços para que consiga abranger essas classificações ou tomar medidas de criar classificações reparadoras, né? Que consiga reparar essas questões, por exemplo, dos cultos afro-brasileiros, que são tão diversos que eu imagino que a gente, nem sei se a gente vai conseguir contemplar tudo, mas que seja trabalhado de forma colaborativa. Né? É possível apresentar uma proposta. E é isso que eu vou tentar fazer no doutorado agora. Sim. Né? Não, eu acho que é importante, como eu disse para você antes da gente começar, acho que é importante para a área, né, de estudos em ciência da religião e teologia contar com a sua ajuda, né? Eu disse que vou pegar o contato da Rosana, passar para os colegas que trabalham na área, que têm funções de direção, de coordenação, né, de associações científicas, né, que exercem liderança, portanto, na área, para que a gente avance nessa direção. Sem dúvida, será muito importante para a pesquisa em ciência da religião e teologia no nosso país, né? Quiçá internacionalmente falando, né? É um trabalho até que repercutiu, a gente apresentou na Espanha e num evento de organização da informação que é internacional, também teve boa repercussão. Rosana, muito obrigado. A sua orientadora? Maria Aparecida Moura. Professora Maria Aparecida Moura, um abraço da nossa parte para ela também. Parabéns pela pesquisa que vocês estão fazendo. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades acessando a nossa página pucminas.br/ppgcr. Ficamos por aqui, um abraço cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.